Olá, meus amados, bom dia, graça e paz, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa nesta manhã, nesse dia muito especial, dia que o Senhor nos dá, e aqui estamos diante do Senhor mais uma vez, para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor e para declarar que só o Senhor é Deus e com Ele nós somos mais do que vencedores. Quero deixar a reflexão desse dia, nessa jornada de oração. Louvado seja o nome do Senhor por essa atitude, por nos entender que precisamos disso, né? Submetermos a Deus. E esse texto que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã, para a meditação de cada um, é Tiago capítulo 4. E eu quero frisar aqui 2 versículos, que é o versículo 7 e o versículo 8. Mas quero falar um pouquinho desse texto e deixar para os irmãos meditarem. Amém? A palavra de Deus diz assim, versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, palavra de despertamento, né? E quando Tiago escreveu esse texto, ele estava nos chamando a atenção a tomar uma atitude nessa carta de Tiago aqui. Os tópicos aqui, né, na minha Bíblia, vem declarando assim, desde o capítulo 2, fé e obras, a guarda da língua, que são os assuntos aqui dos tópicos que ele escreveu, 2 tipos de sabedoria, e esse capítulo 4, submetei-vos a Deus. Deus é um todo, queridos. Deus é aquele que realmente cuida da gente, né? É aquele que tem pensamentos a nosso respeito, é aquele que tem vida eterna, nos deu essa condição. E nesses 2 versículos aqui, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar? Sujeitar a Deus é quando eu entendo que eu preciso de ser dependente de Deus, ser obediente a Deus. Isso é sujeitar, pois, a Deus. E resistir. Resistir é o quê? Resistir é quando eu me posiciono, é quando eu estou consciente daquilo que eu preciso de fazer para manter uma posição, para manter sujeito a alguém ou a um posicionamento, a uma necessidade que eu preciso. O que significa resistir? É não abrir mão da convicção, da certeza e da força que eu preciso para me ficar firme. Então, essa é a condição. Se eu não sujeito a Deus, se eu não resisto ao outro lado, ao diabo, que é o que está aqui, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu estou no mundo que os próprios discípulos mesmo, eles clamaram ao Senhor, e o próprio Jesus declarou, né? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então estamos aqui, queridos, num tiro cruzado, né? Temos as propostas, né? E quando ele começou aqui o texto, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Então, é uma condição que eu tenho na minha vida, que eu tenho que me posicionar para isso, porque as guerras, ela vem, os prazeres, eles confrontam a gente em todo momento da nossa vida, eles vêm declarando, o nosso corpo grita por isso, né? A nossa carne, os prazeres, a cobiça, eles
se floram a todos os dias e nós precisamos, queridos, de um posicionamento. Chegai-vos a Deus, versículo 8, e Ele chegará a vós. Por isso precisamos de entender que se eu não me posiciono, se eu não tomo uma atitude, eu vou deixar a desejar, eu vou contrariar o coração do Senhor. Aquilo que Jeremias disse lá em Lamentações 3, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Querido, essa controle, essa condição, é eu que tenho que estabelecer, porque eu sou racional, eu que vou escolher. A Bíblia, o apóstolo Paulo falou que a salvação é tomada por esforço, então tem que haver um esforço, tem que haver uma atitude na minha vida, e ele diz, lavai as mãos pecadoras. Então, lavai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então eu não posso viver uma vida dupla, eu tenho que me posicionar, eu tenho que entender que se eu não buscar ao Senhor, eu não vou conquistar aquilo que eu almejo. A Bíblia diz lá no salmista, diz lá no Salmo 37, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Apesar de que em Jeremias o próprio Deus declarou, né? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Queridos, antes de você pensar no bem que você precisa, Deus já pensou no bem que você precisa. Querido, que Deus te abençoe. Fique firme, olha para o Senhor, continue chegando ao Senhor através da oração, através do propósito, né? Já colocamos aqui diante do Senhor o nosso propósito, que Ele possa alcançar cada uma vida, cada um coração, e que esse dia seja um dia de reflexão, que precisamos de entender que as guerras que existem entre nós, quantas vezes nós mesmos estamos estabelecendo elas, mas se nós chegarmos a Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então que nós possamos ter realmente essa presença do Senhor em nossas vidas em todos os momentos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Papai, reconhecendo aqui o Teu poder, a Tua autoridade, reconhecendo que o Senhor é o único que morreu e ressuscitou e está cuidando de nós. Papai, o Senhor é o nosso intercessor. Obrigado por Jesus Cristo. Papai, contempla a nossa vida nesta manhã. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar nos despertando nesse dia, a cada um da nossa família, a nossa nação, o Teu povo, a Tua igreja, avivando, despertando, cuidando, consolando, trazendo alegria, Papai, em servir ao Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da família espiritual, tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia, meu Deus, da igreja presbiteriana aqui em Gouveia, as igrejas espalhadas no Brasil, a Igreja Batista Estrela d'Alva, o Ministério Casa da Criança, Altair e Rosilda, os líderes, os professores. Papai, nós entregamos esse propósito em Tuas mãos, clamamos ao Senhor por misericórdia. Senhor, só a misericórdia do Senhor pode fazer isso, porque nós não temos forças, as pessoas não têm forças, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso a Tua palavra diz, o salmista diz, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Então, querido, toma o Teu lugar em nossas vidas, Espírito Santo, não nos deixe, Papai, afastar do Senhor, mas ajuda-nos a chegarmos ao Senhor, ser alcançados pelo Senhor, Papai. Alcança a nossa vida, nos dê um dia de vitória, de paz, e que a Tua palavra, Papai, possa ser realmente o nosso refrigério, o nosso refúgio em todo o tempo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.